Você conhece ou é alguém que precisa da aprovação dos outros para tudo que faz? Você tem necessidade constante de agradar quem está ao seu redor? E mais, você tem dificuldade em dizer não ou mesmo fazer críticas construtivas? Se você disse sim a muitas dessas perguntas, talvez você sofra da síndrome do bonzinho ou da boazinha. E é sobre isso que iremos tratar hoje. Eu sou Ana Carla e este é o Coopere On. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se. Nos siga em todas as redes sociais e deixe um comentário. Você também pode deixar nas redes sociais sugestões de temas para abordarmos no Coopere On. Vai lá, teremos o maior prazer em tratarmos sobre um assunto que você aí de casa sugeriu. Bom, apesar de não ser uma doença reconhecida em manuais de psiquiatria, a necessidade de agradar a todo momento é um padrão de comportamento muito prejudicial ao ser humano. Para tratar sobre esse tema, vamos falar agora com a psicóloga, especialista em neuropsicologia e em terapia sistêmica familiar, Camila Grassi. Tudo bem, Camila? Seja bem-vinda. Vamos começar entendendo, afinal, o que é a síndrome do bonzinho ou da boazinha. Olha só, não existe nos manuais diagnóstico de transtornos mentais, ou de psicologia ou de psiquiatria, essa síndrome. Não é um transtorno, não é uma doença, mas é uma característica que é muito fácil da gente observar e de perceber, porque representa um padrão de comportamento que a gente pode observar facilmente em muitas pessoas. Então, essa síndrome, entre aspas, da boazinha, representa um perfil de pessoas com um nível alto de insegurança que repercute numa necessidade grande de agradar, de servir aos outros, de estar sempre se mostrando de uma maneira solícita e prestativa, muitas vezes, inclusive, passando por cima das suas necessidades para servir ao outro. Então, é um conjunto de características que remonta uma insegurança e uma fragilidade e uma necessidade de se autoafirmar, sempre sendo muito gentil, às vezes excessivamente gentil e prestativo em relação ao outro. Mas, Camila, por que essa necessidade tão grande em agradar os outros? Normalmente, esse é um padrão construído desde a infância, Todos nós vamos construindo a nossa forma de se perceber, de perceber o outro e de perceber as nossas relações. Então, a gente vai se constituindo, formando algumas crenças, A gente trata na psicologia, mas especificamente na terapia cognitivo-comportamental, como crenças centrais. Então, eu vou desenvolvendo de maneira inconsciente ideias e valores a respeito de mim, das outras pessoas e das relações. E nesse inteirinho do desenvolvimento infantil, na adolescência, algumas pessoas cristalizam a ideia de que elas precisam se doar, que elas só terão amor e reconhecimento se elas se doarem excessivamente para o outro. Então, essa é uma das hipóteses. Algumas pessoas acreditam que para serem reconhecidas, que para serem amadas, elas têm que servir. Elas têm que agradar o tempo inteiro. Então, essa é uma das hipóteses, de que algumas pessoas tenham essa necessidade para sentir amor, para sentir valorização, de fazer essa doação excessiva. Mas existe um perfil de idade e sexo em que seja mais comum essa síndrome? Não, na verdade não existe um perfil de idade, Como eu falei há pouco, isso começa a se desenvolver e a ser construído desde a infância. Em relação ao sexo, pode acontecer entre homens e mulheres, mas talvez pelo formato cultural, onde a mulher é estimulada desde muito cedo a agradar, a servir, a ceder, talvez a gente perceba, sem dúvida, a gente percebe, na verdade, esse perfil mais comum às mulheres, Ela é estimulada dentro do núcleo familiar, muitas vezes do núcleo social, a fazer esse movimento de se doar e de estar sempre prestando um serviço na tentativa de agradar ao outro, muitas vezes se deixando de lado. Quais são os sintomas específicos desse tipo de comportamento? Como identificar se sofro da síndrome do bonzinho? É muito fácil identificar porque existe praticamente uma caricatura desse tipo de pessoa, que sofre dessa situação. O que acontece? Normalmente está associado a baixa autoestima, insegurança e uma necessidade excessiva de agradar, de ceder a todos, de dizer sim a todas as demandas e solicitações que lhe ocorrem. Algumas pessoas são tão afetadas que às vezes não precisam nem ser demandadas, já estão tão no automático a fazer pelo outro que ela já não consegue se colocar como prioridade. Então, quando vai pensar numa viagem, quando vai pensar num trabalho escolar, já é comum a antecipação. São pessoas, às vezes, com um nível de ansiedade que já se antecipam, não permitindo, às vezes, que o outro
faça a sua parte, que o outro cuide dela, que o outro contribua também. Então são pessoas que se antecipam muito e que carregam essa sensação de que precisam fazer pelo outro para serem amados, para serem reconhecidos. Então, se eu identifiquei em mim esse tipo de comportamento, como que eu mudo? Como é que eu faço para mudar? Uma das características mais importantes é quando a gente fala de desenvolvimento emocional, chama-se flexibilidade. Eu preciso ser flexível para me perceber. Porque a síndrome da boazinha, assim como outras características presentes em transtornos mentais ou dificuldades emocionais, é a inflexibilidade. Eu crio, né, eu desenvolvo essa crença de que só serei amada, só serei respeitada, só serei cuidada a partir do momento em que eu me dou extensamente ao outro. Se eu desenvolvo essa crença que é inflexível e rígida, eu tenderei a sofrer. Então, o primeiro ponto que a gente necessita é ser mais flexível e dialogar sobre os nossos pensamentos. Nós temos muitos pensamentos automáticos sobre quem a gente é. Então, às vezes, a gente nem se dá conta que a gente está dizendo ali pra gente o tempo inteiro. Não sou capaz, não consigo agradar as pessoas, não tenho habilidades, eu sou um fracasso, as pessoas não me admiram. E quando eu vou dizendo isso repetidamente, né, pra mim, eu vou me apresentando dessa forma para outras pessoas e possivelmente é assim que as outras pessoas também vão me ver. Então eu preciso inicialmente ter um olhar flexível e questionar as minhas crenças. Quais são as crenças que eu estou nutrindo sobre mim? Essas crenças são verdadeiras ou eu estou criando hipóteses frágeis que não correspondem à realidade? É muito comum a gente criar e desenvolver essas crenças e não questioná-las, tratar como se fossem verdades universais. Eu estou num trabalho de escola e de repente eu dou uma ideia e aquela pessoa não gostou da minha ideia e saiu da sala. Se eu tenho a síndrome da boazinha, eu já tenho uma ideia de falar, caramba, eu não fui suficiente, eu não ajeitei, eu não fiz o meu melhor, eu preciso fazer mais pelo outro. E eu não me questiono, será que o outro saiu da sala porque teve uma dor de barriga? Será que o outro saiu da sala porque foi atender um telefone? Mas quando eu já tenho essa crença de menos valor, de desamor, de desamparo, eu já cristalizo a ideia de que aquilo é comigo. Então a flexibilidade de pensamento, o movimento de investir em mim, de me compreender, né, de exercitar o autocuidado, de melhorar a minha autoestima, com certeza vai me deixar mais forte para que eu entenda os limites que precisam haver na minha relação e na relação com o outro. Obrigada, Camila. Realmente foi uma entrevista muito bacana. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas por aí que sofrem dessa síndrome, mas ainda não conseguiram identificar. Promoção Crédito pra Vida Melhorar. Melhorar pra mim é trocar de carro. Melhorar é investir em um computador novo. Melhorar é contar com uma força na lavoura. No Sicoob, você tem o crédito que precisa com as melhores taxas e concorre a R$485 mil em pontos no Coopera. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Sicoob, faça parte. Cirurgia, por mais simples que seja, sempre causa preocupação. É nessas horas que a escolha da equipe médica e do hospital fazem toda a diferença. Marque sua cirurgia no mais seguro, Seon Day Hospital. Internação mais rápida, recuperação junto à família, o menor risco de infecções e muita tecnologia. 3688-7625. Boa tarde, gente. Sou Clariana, ex-aluna da Cooperil. Na verdade, estudei a minha vida toda lá, né? Hoje sou psicóloga. Agradeço imensamente essa instituição, né? Por cada ensinamento, por cada construção. A minha memória mais afetiva é em relação às gincanas. Nossa, como era rico pesquisar cada tema, vivenciar a abertura, né? Em que a gente se caracterizava e tinha aquela emoção toda. Nossa, os professores, então, sou apaixonada. Tadeuzinho, misericórdia, minha paixão. Tem Zubleme também, né? E não posso esquecer, minha paixão pela psicologia começou com a psicóloga Camila.
Dê o seu like no programa de hoje, porque isso é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Outra forma de também ajudar é compartilhando com o máximo de pessoas possível. Aproveita e deixa um comentário e nos siga em todas as redes sociais.